Oi, segundos anos. Vamos aqui agora mais uma aula de biologia, certo? Para correção de mais uma atividade que vocês fizeram. Agora a atividade número 4, referente à aula do EducaPE, que vocês tiveram no dia 12 de maio, ok? Vamos lá responder as questões e tirar dúvidas. Primeira questão. Cite 3 características gerais do reino Monera, né? A gente aprendeu que o reino Monera é o reino em onde está compreendido as bactérias, né? Isso que são seres procariontes, ok? Então, eu trouxe aqui 3 características, mas vocês obviamente podiam ter trazido as 3 outras, ok? Eu trouxe aqui as que eu julgo mais importante. O reino Monera é um reino que possui seres procariontes, que são seres que não têm um núcleo individualizado, né? O núcleo é disperso no citoplasma, unicelulares, apresentam uma única célula e possuem parede celular, né? Essa parede celular é uma capa extra acima da membrana plasmática e no caso dos seres do reino Monera é formado por essa substância, peptidoglicano, né? Diferentemente das células dos vegetais que apresentam também parede celular, mas essa é formada de celulose. Na segunda questão tem dizendo assim: quais as divisões ou sub-reinos do reino Monera? O reino Monera é dividido em 2 subdivisões, certo? O sub-reino Archaea, que é onde estão as arqueobactérias, que são as bactérias mais antigas que existem, tá? São bactérias conhecidas também por viverem em ambientes extremos, ambientes extremamente quentes, tá? Ou ambientes extremamente salinos. Essas são as arqueobactérias, são a minoria. A maioria estão aqui no sub-reino Eubactéria, que significa como se fosse bactéria de verdade, né? Bactérias verdadeiras, onde estão as bactérias que a gente conhece, que são a maioria, e as cianobactérias, ok? Então, dividido nesses 2 sub-reinos, ou divisões, Archaea e Eubactéria. No terceiro, pergunta o seguinte: quais os tipos de bactérias, né, que existem quando as classificamos em? Quanto à forma, né? Quanto à forma, existem 4 formas de bactérias, ok? É o formato que essas células possuem. Quando a bactéria tem um formato redondinho, parece uma bolinha circular, elas são chamadas de cocos. Quando elas têm o formato de um bastão alongado, são chamados de bacilos. Quando o formato da célula parece uma vírgula, são chamados de vibriões. Quando tem um formato mais ou menos aqui, um pouco espiralado, né? Tem um formato diferenciado, formando como se fosse curvas, nós temos os esperilos. Essas são as 4 classificações como a forma, o formato que essa célula tem. E tá se perguntando também como é a classificação quanto à agregação, como é a forma que elas se juntam, se unem. Quando eu tenho a união de 2 cocos, né, 2 bolinhas, eu tenho os diplococos. Quando esses cocos se unem num formato linear de cadeia, eu tenho os streptococos. Quando os cocos se unem formando um cacho, eu tenho os estafilococos. Quando se unem em 4, eu tenho a tétrade, certo? Quando 2 bacilos se unem, um do ladinho do outro, 2, eu tenho o diplobacilo. Quando eu tenho os bacilos unidos pela ponta, também formando como se fosse uma linha, uma cadeia, eu tenho os streptobacilos, tá? Essas são as 6 classificações quanto à forma como eles se juntam. No quarto e último, pergunta: quais os tipos de reprodução das bactérias, né? Tanto a assexuada quanto a assexuada. Na reprodução assexuada é aquele tipo de reprodução que tem apenas um único indivíduo, né? E não há necessidade de formação de gametas para esse tipo de reprodução. Então, nas bactérias, nós temos a bipartição ou cisparidade, são sinônimos, onde uma bactéria se divide ao meio, né? E forma outras 2, ok? Essa é a bipartição. É um tipo de reprodução assexuada. Quanto à sexuada, nós vamos ter aqui a necessidade de 2 bactérias, elas vão trocar material genético, certo? E vai ter um pouco de diferenciação entre as formas. Então, a gente vai ter 3 formas de reprodução sexuada das bactérias: a transformação, a conjugação e a transdução. Essas são as 3 principais, ok?
Espero que tenha ajudado aí vocês a esclarecer dúvidas. Até a próxima!